Oi, queridos. Bom dia. Chegamos à sexta-feira finalmente com a aula da nossa matéria preferida, História. Então, agora a gente vai finalizar finalmente também esse conteúdo da Era Vargas, que foi essa era gigante da história do Brasil que durou aí seus 15 anos, gente. 15 anos, um presidente só no país, tá? A gente já viu aí o governo provisório, o governo constitucional e agora nós entramos no Estado Novo, né? Nós paramos a aula nosso último vídeo de história foi sobre o governo constitucional e sobre o golpe do Estado Novo, né? Então, só para relembrar, a tia colocou esse iniciozinho, né? Com a invenção de um plano comunista para dominar o Brasil, Vargas dá um golpe de Estado em 1937 e instaura a ditadura do Estado Novo. Suas primeiras medidas são criar uma nova Constituição, fechar o Congresso Nacional, acabar com partidos políticos e prender opositores do seu governo. Gente, isso tudo aconteceu lá em 1937. Lembram que o governo constitucional de Vargas duraria até 1938? E quando esse governo dele estava para acabar, ele corria o risco de não ser eleito, porque lembram que ele não foi eleito lá, bem no início, em 1930? Então, com esse medo dele não ser eleito, ele dá esse golpe aí do Estado Novo pela desculpa de que havia descoberto um plano comunista para dominar o Brasil. E a tia também falou na última aula que nesse momento essas duas vertentes, tanto o comunismo quanto o fascismo, estavam em alta no mundo todo. Então, o mundo vivia uma guerra de ideologias, né? Então, quando Vargas fala que tem um plano comunista para dominar o país, isso assusta muito a população. Então, a população aceita esse golpe para que ele se mantenha no poder por mais anos, com medo de que realmente essa tomada comunista fosse acontecer e algo muito ruim fosse acontecer ao nosso país, tá? Então, aí ele consegue continuar no governo mais uma vez. A gente já viu que ele é muito do espertinho e acaba que ele nunca sai do governo, né? As primeiras medidas dele dentro do Estado Novo. Primeiro, eu queria dizer que o Estado Novo, ele é uma ditadura, tá? E as primeiras medidas de Vargas são extremamente autoritárias. Como a gente entende e identifica uma ditadura? Pelas medidas e pelas medidas autoritárias que são tomadas dentro desse governo, tá? Olha, primeira medida que eu botei aí, cria uma nova Constituição. Então, ele pegou aquela Constituição que o Brasil tinha, toda bonitinha, amassou, jogou no lixo e criou outra. Segundo, fechou o Congresso Nacional. Lembra os três poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário? Cadê o Legislativo? Ele fechou as câmaras dos deputados, ele fechou as câmaras dos senadores. Então não existia mais outro tipo de governo no Brasil, senão o presidente. Isso é uma ditadura. Dentro de uma democracia, o Brasil precisa estar dividido entre os três poderes. O Brasil não, qualquer país democrático, tá bom? E segundo, terceiro, perdão, acaba com partidos políticos. Ele finaliza todos os partidos. Não existiam mais partidos políticos dentro do Estado Novo. Por quê? Para que não se existisse oposição. O que é oposição? Pessoas que são contra o governo, tá? Então ele acaba com os partidos políticos. Não tem mais partido, não tem mais oposição. E aqueles que são muito opositores, que são muito contra, que ousam fazer qualquer barulho contra Vargas, são presos, tá bom? Vão para a cadeia. Então, isso são medidas extremamente autoritárias. Você imagina acabar com partidos políticos, você imagina acabar com cargos políticos como senadores e deputados dentro de uma democracia, tá? Então, isso é instaurada a primeira ditadura da história do Brasil. E aí começa o Estado Novo. Departamento de Informação e Propaganda, o famoso DIP, tá? Esse departamento ele é criado aí dentro do Estado Novo. Eu vou ler aqui com vocês, que eu sei que vocês leem e às vezes não prestam atenção no que eu estou falando, então vamos ler junto. No Estado Novo, há a criação do DIP, órgão que controla toda a imprensa, jornais, cinemas e rádio, e principalmente contribui para enaltecer a imagem de Vargas como grande líder da nação. Gente, nessa época não era muito comum ter televisão, né? As pessoas mais pobres tinham apenas o rádio, né? E vocês podem perguntar aos pais de vocês, os avós, talvez, se eles conhecem um programa chamado A Voz do Brasil. É um programa que tem até hoje na rádio, acho que ele é 6 e pouca da tarde. É um programa extremamente famoso e ele é dessa época, tá? E Vargas utilizava a Voz do Brasil para falar com o povo, tá? Era um programa que ele participava sempre e era um modo dele se comunicar com o povo, né? A gente não tinha internet, não tinha celular, né? Era tudo muito... A comunicação era muito difícil naquela época. Então o rádio,
né, a TV, os cinemas eram sempre o principal meio de comunicação, mas principalmente o rádio nessa época. O DIP, esse Departamento de Informação e Propaganda, ele é criado no intuito de que de controlar a imprensa, tá? Então, se hoje a gente vê no Jornal Nacional diversas críticas ao governo Bolsonaro, se hoje nós vemos no RJTV críticas ao governo do Marcelo Crivella, isso seria inimaginável dentro da era Vargas, porque toda a imprensa era obrigada a falar bem do presidente, tá? Independente se ele fosse um presidente bom, se ele fosse um presidente ruim, o que ele estivesse fazendo, a imprensa é obrigada a ser a favor do presidente, porque isso é uma ditadura, tá? E dentro de uma ditadura só se faz o que o ditador quer, tá bom? Então, isso é um grande problema. Por que você censurar a imprensa é um grande problema? Porque você faz com que tudo que a imprensa diga não seja necessariamente verdade, tá? Quando eu digo para você assim, olha, você só pode fazer coisas a favor do presidente. Tá bom, mas o presidente cometeu um erro. Não interessa. Sua matéria tem que ser apoiando, tá? Então você priva a população que está em casa de saber o que realmente acontece no país, tá? Então isso que é quando a censura de imprensa é uma das maiores perdas, tá? Em qualquer momento, mas principalmente na ditadura, porque a população não é informada do que acontece realmente dentro daquele governo, tá? E esse órgão ele é muito importante também para a comunicação de Vargas com os trabalhadores, né? Ele falava com as pessoas a partir do rádio. E aí eu vou entrar nesse outro ponto, que é esse termo, Vargas, o pai dos pobres. Getúlio Vargas, vocês também podem perguntar, a gente está falando de uma história muito recente, isso é 1945, tá? É muito recente. Você pode perguntar aos avós de vocês se eles conhecem Getúlio Vargas, e com certeza eles vão falar algo como Vargas é o pai dos pobres. Vargas é conhecido por ser o bonzinho, o presidente que deu todos os direitos trabalhistas e que sempre apoiou os trabalhadores, tá? Vou ler esse textinho com vocês. Outro ponto importante é a relação entre o governo e as classes trabalhadoras. O governo preocupava-se em obter o favor dos trabalhadores por meio de concessões e leis de amparo. Tais medidas viriam a desmobilizar os movimentos sindicais da época. Suas ações eram controladas por leis. Era uma forma de calar os trabalhadores. Os sindicatos acabaram virando um espaço de divulgação governista. Gente, nós já vimos que Vargas censurou várias coisas. Não se tinha mais partido político, não se tinha mais outros poderes além do executivo, que é o do presidente. Não tinha mais uma mídia que podia falar o que quisesse, noticiar o que quisesse. Então, é mais do que normal que surjam algumas revoltas e alguns incômodos, né, a partir de um governo como esse, né? E Vargas, ele tinha muita oposição dos trabalhadores, né? Os operários, eles faziam muita oposição ao governo de Vargas. Então chegou um momento que era tão pressionado, que Vargas foi tão pressionado pelos trabalhadores, pelos pobres, que ele começou a precisar ceder algumas coisas, tá? Então Vargas cedeu muitos direitos aos trabalhadores. Vargas inventou a carteira... Inventou. Não inventou. Vargas fez a carteira de trabalho. Ele colocou a carteira de trabalho como lei. Ele colocou as férias anuais como lei, né? Antigamente as pessoas trabalhavam direto, não tinham férias. Ele também instituiu o salário mínimo. Antigamente o trabalhador ele podia pagar, o trabalhador não, o empregador podia pagar o que ele quisesse para a pessoa. Né? Se quisesse pagar R$ 20 pelo seu serviço, ele ia pagar. E agora existe o salário mínimo. Mas é muito importante que a gente entenda que Vargas não é o bonzinho que quer ajudar todo mundo. Essas coisas que ele concede aos trabalhadores, já eram pedidas há anos. Os trabalhadores se organizavam em sindicatos, né? Sindicatos são aquelas organizações, já falei isso no outro vídeo também, mas para relembrar, são aquelas organizações por classe, né? Vamos dizer, eu como professora participo dos sindicatos dos professores, né? Então, todas as lutas dos professores, eu estou ali engajada, eu estou sabendo, eu estou lutando, eu estou ali junto, né? Mas antigamente, nessa época, os sindicatos eles eram muito presentes, eles faziam muita coisa, eles pediam muito, eles queriam muito, eles lutavam muito, porque as condições de trabalho eram terríveis, tá? Eram horas e horas de trabalho, eram pouquíssimas horas em casa, eram crianças da idade de vocês podendo trabalhar tanto quanto um adulto, então pedia-se muito direito. Então Vargas não simplesmente, vou criar aqui uma férias anual e vou dizer aí que você pode ficar 30 dias em casa por ano. Isso não é uma invenção de Vargas. Nenhum direito que Vargas concedeu foi invenção do coração dele.
Foi porque já era pedido há muito tempo e aqueles trabalhadores estavam começando a fazer barulho, a incomodar o governo dele e atrapalhar e se tornar uma oposição. E vocês lembram que ele excluiu toda a oposição? Que ele fechou os partidos políticos, que ele prendeu os opositores? Ele não podia prender todos os trabalhadores, ele ia acabar com o Brasil. Então ele precisou conceder algumas coisas. Ele cedeu para calar a boca daqueles trabalhadores, tá? Então os sindicatos, eles gostavam muito de Vargas, os pobres os trabalhadores gostavam muito de Vargas por conta desses direitos que ele concedeu, tá? O fim do Estado Novo. Gente, chegamos ao fim. 15 anos de governo Vargas, de Getúlio Vargas, chegamos ao fim. Vamos ler juntos. Nesse momento, no mundo, eclodia a Segunda Guerra Mundial e o governo Vargas se parecia com os governos fascistas da Europa. O povo pressionou o presidente a declarar guerra contra o fascismo. Vargas não tinha opção e precisou fazer isso. O problema é que isso destruiria o seu próprio governo, afinal ele era um ditador e entraria na guerra para combater aquilo que ele mesmo praticava. À medida que se tornava claro o fim da guerra, crescia a rejeição do governo. Ainda surgiu um movimento de apoio ao presidente chamado queremismo, mas a sua imagem já estava tão desgastada que ele foi deposto em 1945. Militares do seu próprio ministério invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e forçaram a renúncia do presidente após 15 anos no cargo. Gente, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi quando o fascismo tomou conta da Europa em grande parte, tá? Esse acontece na Alemanha e na Itália e vai tomando conta dos países por ali. Era a ideia, o fascismo é a ideia, né, como eu tinha falado no outro vídeo, de que uma raça é superior à outra, no caso a raça branca, que se chama também de ariana, né? Então, se só a raça branca ela é a melhor, a boa, todas as outras devem ser extintas, tá? Então, se matava pessoas simplesmente por não ser branca, tá bom? Então, se matava judeu, se matava negro, se matava pardos, enfim, né? Então, o fascismo ele é um movimento de extrema direita e ele é um movimento extremamente ditatorial, tá? É também uma forma de ditadura, né? E por mais que Vargas nunca tenha feito atos de matanças, né, dentro do nosso país, existiam algumas leis e propostas do governo Vargas que remetiam ao fascismo, né? Durante o governo Vargas, né, principalmente no Estado Novo, haviam leis que impediam a entrada de pessoas negras no Brasil. Então, tinha uma certa quantidade, só podia entrar valor X de negros no Brasil. Mais do que isso não podia, porque existia um projeto de branqueamento da nação, tá? Nesse projeto, pessoas de países europeus ou até da América mesmo que fossem brancos, essas pessoas eram pagas para morar aqui no Brasil, tá? E as pessoas negras eram recusadas a entrar aqui. Então, esse projeto de embranquecimento da nação, ele dizia que em alguns anos, se continuassem essas políticas de entrada de pessoas brancas e que você cortasse a entrada de pessoas negras, isso faria com que o nosso país virasse um país de pessoas brancas e, por isso, uma nação melhor, né? O que, entendendo o que é o fascismo, claramente essa política se encaixa em uma política fascista, né? E Vargas tinha grande consideração por líderes fascistas. Então a gente sabe que dentro do nosso país não houve extermínio, não houve matança, mas houveram políticas que tendiam a esse embranquecimento da nação, que a gente sabe hoje em dia o quanto isso não faz o menor sentido, o quanto isso é racista e o quanto isso é falta de conhecimento. Porém, o governo Vargas se aproximou muito disso. Qual foi o problema de Vargas aí com a Segunda Guerra Mundial? Vargas tinha um governo totalmente ditatorial, Vargas tinha um governo que era uma ditadura, Vargas tinha um governo de viés fascistizante. E dentro dessa guerra, o fascismo estava perdendo, porque a maior parte do mundo não concordava com aquilo, porque o fascismo é uma loucura. Então, o Brasil se viu numa posição de que ele precisava lutar contra o fascismo. Tá? Então, é uma questão ética moral. Né? As pessoas dentro do país, a população se incomodava de Vargas não se posicionar. Então, para Vargas, isso foi algo assim: como eu vou lutar contra o fascismo se dentro do meu país eu reproduzo um nível de fascismo? Então, isso é um paradoxo, é algo que você fica assim: como que eu vou defender uma coisa se eu faço outra? Né? Eu faço o que eu falo e não o que eu faço.
Então, Vargas não teve jeito, ele teve que apoiar a guerra contra o fascismo. E esse apoio que ele faz acaba destruindo o seu próprio governo, porque ele já era visto como fascista dentro do país, porque o povo já sabia as medidas que ele tomava, então o apoio dele em derrotar os fascistas derrota ele mesmo, porque ele também era um fascista. Tá? Então, com isso, ele é deposto, né, os militares tiram Vargas do poder. Aí no final eu coloquei isso porque eu achei interessante. Invadiram o Palácio do Catete no Rio de Janeiro e forçaram a renúncia do presidente. Tia, o que ele está fazendo no Rio de Janeiro se o presidente mora em Brasília? O Bolsonaro mora em Brasília, que eu sei. Sim, a capital, nesse momento aí, em 1945, era o Rio de Janeiro ainda. Nosso Rio de Janeiro foi capital por muitos anos. Né? O centro da história do nosso país está aqui onde a gente está. A gente é muito privilegiado por isso. Então, Vargas foi deposto aí no Rio de Janeiro, porque Brasília ainda não existia, não era capital. Então, isso aconteceu, tudo aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro é lindo, tem muita história e vocês têm muito que passear por museu aqui nesse nosso país. É, então é isso, ele é tirado do cargo por militares, né? Depois de dar um tiro no próprio pé, lutando contra o fascismo, porque ele não tinha como não lutar. A Segunda Guerra Mundial acaba, o fascismo é derrotado, né? Um grupo chamado os Aliados ganha, né? Os países que lutavam a favor do fascismo eram a Alemanha, Itália e Japão. E os países que lutavam contra o fascismo eram basicamente todos os outros países do mundo, mas liderados por Inglaterra e Estados Unidos. Tá? Então, como o Brasil tinha uma relação comercial muito importante com os Estados Unidos, o Brasil não poderia ficar contra. Então, o Brasil teve que lutar contra o fascismo e isso fez com que Vargas perdesse o seu governo. Gente, chegamos ao fim, acabou a Era Vargas, podemos seguir nossa vida descobrindo os outros presidentes do Brasil. E é isso. Sei que é muita coisa, é muito conteúdo. Eu sei que vocês odeiam história, mas a história é tão interessante. Eu sei que um dia vocês vão pensar assim comigo. Beijo, beijo e bom final de semana.